Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Sábado, meio-dia em ponto, e estamos novamente transmitindo aqui ideias, trazendo reflexões, apresentando provocações filosóficas salutares para a nossa vida diária, com foco especialmente no mundo corporativo, no mundo do trabalho, na nossa atividade profissional, mas também, principalmente, nas nossas relações humanas. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo aqui no canal, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos semanais, compartilhe o endereço do canal, o link de algum vídeo que você acha importante para alguém, e assim você também me ajuda no contexto do algoritmo do YouTube, né? Para que o meu vídeo possa aparecer aí nos vídeos aleatórios que a gente vê quando acessa essa ferramenta, que é muito importante. Como toda ferramenta, sendo bem usada, ela atinge o seu objetivo principal, né? Que é realmente trazer coisas boas. Hoje, no formato de uma conversa, né? Novamente, a gente se aproxima aí do final do ano, férias, né, para algumas categorias são férias já fixadas, né, no calendário, aí, como o pessoal que trabalha na área da educação, né, e sempre é bom a gente pensar sobre algumas questões, e eu trago hoje uma reflexão sobre uma frase, né, um pensamento que se atribui a Alexandre Dumas, que fala que há dois remédios para todos os males da vida: o tempo e o silêncio. Nesse mundo conturbado que a gente vive, onde as exigências são sempre cada vez maiores, né? As exigências a que nós estamos submetidos por diversas razões, muitas vezes nos fazem achar que não vamos suportá-las. Nunca foi tão importante pensar sobre a importância do silêncio e sobre o tempo, a passagem do tempo, para enfrentar os desafios, para resolver as questões que nos afligem, né? E que a sociedade às vezes também nos submete. Mas há formas diferentes de pensar nisso, né? Primeiro, falando do tempo, não só a relatividade do tempo, que nos faz às vezes ter percepção de que um determinado espaço temporal passa mais ou menos devagar, né? Que as coisas que a gente almeja demoram ou não para acontecer. O tempo que nos traz experiência, né, e que nos faz lembrar daquela frase que fala sobre autoridade no contexto de que a antiguidade também é posto, muito usada no meio militar, né? A antiguidade que confere autoridade pelo conhecimento. Entretanto, por outro lado, se a gente simplesmente deixa o tempo passar, a gente pode ser uma pessoa que vai ficar estagnada se a gente simplesmente esperar que com o tempo a gente alcance os nossos objetivos. É muito importante também pensar dessa forma, né? Ter a atenção para não cair nessa armadilha. Muitas vezes no nosso dia a dia, especialmente no trabalho, né? A gente sucumbe aí a esta situação de deixar para depois, né? Protelar a realização de alguma atividade dentro de uma linha de tarefas onde cada fase é importante, tem o seu papel. A gente acaba se acomodando e deixando todas elas para uma fase final nessa linha, né, de planejamento do desenvolvimento dessa atividade, a procrastinação, né? Uma falsa ilusão, às vezes, em relação à nossa vida, que os problemas que a gente enfrenta vão se resolver por si mesmos. É só a gente parar e esperar que as coisas aconteçam. E não é assim.
Então, o tempo nos traz inúmeras lições e maneiras de enfocar as atividades que realizamos em relação a ele. Por outro lado, o tempo ajuda a esclarecer situações, né? Ele traz a compreensão exata de momentos em que a gente vive, e no âmbito da história se costuma dizer, né, que quem vive a história no momento que está vivendo não tem uma capacidade de compreender a importância daquele fato histórico, que somente vai ter uma clareza para as gerações vindouras. O que hoje muitos desdenham, né, como uma mera ilusão, são certezas no futuro. São momentos em que, por mais que a história anterior possa nos ensinar sobre os fatos, que muitas vezes se repetem, embora não totalmente exatos como foram antes, a gente despreza isso, ou pela própria vivência, a gente não é capaz de julgar corretamente o momento que está vivendo. Então, o tempo também colabora para isso. Ele deixa as coisas mais claras, por conta, inclusive, da análise que se faz dessas coisas no momento posterior. Sem eventualmente um sentimento, sem eventualmente uma paixão, um ressentimento que esteja envolvido naquele instante onde se vive o fato histórico determinado, né? Então, tenha atenção quanto a isso. Evite procrastinação, evite protelação, evite a inércia, evite o desânimo. Procure se educar para que isso não domine você, não tome conta da sua vida. Embora a gente saiba que é difícil, em muitos momentos a gente tem a tendência de sucumbir por tristeza, por cansaço, né? Pelos desagrados que a vida nos traz. Mas tenha fé e esperança de que o tempo sempre está a nosso favor, cabendo a nós apenas ter a sabedoria e a capacidade de trabalhar nesse sentido. E, de certo modo, o silêncio se não a mesma coisa, porque se trata de uma outra esfera, né, de atributo, mas também pode ser encarado dessa maneira, né? Popularmente se diz, não tome decisões de cabeça quente, ou não tome decisões com momentos que esteja muito alegre, né? Tome decisões quando estiver equilibrado, num momento mais de média de comportamento. Isso, de certo modo, vai a essa linha de ligação nossa com o silêncio, com a capacidade de falar consigo mesmo, de calar diante de um momento em que se quer falar alguma coisa, mas pode-se correr o risco de gerar uma polêmica desnecessária, né? Novamente, é sempre difícil isso, é um trabalho diário, né? E ainda mais nas redes sociais, né? Hoje, sábado, domingo, às vezes um dia de folga, a pessoa está se dando o direito de fazer um lazer, de tomar uma bebida alcoólica, daí ela deixa aflorar sentimentos que que as faz ter essas palavras muitas vezes inadequadas naquele momento. E aí é importante sempre lembrar da necessidade de silenciar muitas vezes quando a gente quer falar. Nesse mundo de hoje, inclusive, que potencializou inúmeras situações e capacidades humanas por meio dessa rede social, né? Essas situações de julgamento, pré-julgamento, cancelamento, né? Ofensas, enfim, é muito comum, até mais comum do que deveria ser, e a gente se lamenta disso. Também é momento para eventualmente se silenciar, né? Hoje, muitas vezes, as pessoas se acham no direito de falar de tudo, de falar de todos, e se esquecendo das próprias limitações, das próprias dificuldades, né?
Por outro lado, muitas vezes, se vai externar uma posição, o interlocutor já vem criticando aquela posição apenas porque o outro interlocutor, aquele que externou inicialmente o pensamento, também tem falhas, é um ser humano comum. Muitas vezes se deixa de buscar informação pelo desejo apenas de falar sobre determinada situação, de apresentar uma determinada crítica que às vezes não tem nem fundamento se você for pesquisar o assunto. Se tolera muitas vezes coisas que se critica em quem não se gosta. Se tolera em quem se gosta, se tolera em quem a pessoa tem empatia, tem simpatia. Mas com relação a quem se tem antipatia, tudo é motivo de crítica. E hoje a gente não pode deixar de pensar que tudo está interligado, já falei disso em outros temas aqui no canal. A nossa posição sempre é importante, porque a gente acaba representando também a empresa em que a gente trabalha. A nossa forma de comunicar os nossos pensamentos, ela é muito importante. E o silêncio aqui eu uso não como a prática factual de ficar em silêncio, mas de saber se comunicar, de usar as palavras adequadas. Ter sabedoria para falar, que esta fala tenha força pelo conteúdo dos argumentos utilizados e que a própria forma dessa comunicação leve as pessoas a ver a beleza daquilo que você está comunicando. Porque até para discordar, há maneiras adequadas que são diferentes dessas polêmicas que muitas vezes surgem de forma gratuita neste mundo que hoje nós vivemos. Por isso, talvez a frase que eu utilizo hoje nessa breve reflexão, né, de que o tempo e o silêncio são remédios para todos os males. Quando a vida te trouxer ingratidão, não se deixa abater. E não vá, num primeiro impulso, querer bradar aos quatro ventos, eventualmente, o seu sentimento. Tem a força necessária para silenciar diante disso. De críticas infundadas, de julgamentos precipitados. Mas também procure agir desse modo, né? Procure pensar por si mesmo, procure ver as coisas de forma figurativa, né? De forma simbólica, com seus próprios olhos, e não através da percepção de uma outra pessoa que tem uma forma diferente de agir, que tem os seus objetivos que são daquela pessoa, né? Não são os seus próprios. Tempo e silêncio, remédios para todos os males. Neste mundo tão conturbado de tantas palavras rudes, sejam as suas belas palavras ou até o seu silêncio como uma forma de resposta e de defesa perante esta situação. Na turbulência que nos cerca, neste mundo tão conturbado, de pessoas com tantos dramas que nós nem conhecemos, não sejamos mais um a julgar essas pessoas, a apontar o dedo para elas de uma forma inquisitorial. Como eu digo sempre, a gente passa a maioria do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Mesmo que o nosso trabalho seja viajar para fazer representação comercial, que a gente muitas vezes não esteja trabalhando dentro de um ambiente fechado, mas é trabalho, você está em deslocamento, você não está no seu momento de lazer, nem no momento com a família. Então, aplique este apanágio, né? Este pensamento
de silenciar muitas vezes diante de um desejo de falar e de ter calma para deixar o tempo passar sem se tornar uma pessoa inerte. Você está vendo um programa de TV e tem uma notícia ruim, ou tem um enfoque ruim, tem uma cobertura com uma energia ruim, muda de canal, desliga o canal. Põe uma música que você gosta, eventualmente até uma música instrumental, né? Sem voz, sem letra, para você mudar o seu foco. Eu falo de tudo isso no meu livro Sempre em Frente, de seguir em frente, sempre em frente, de enfrentar os problemas da vida, que eu já divulguei aqui inúmeras vezes, e que você que me assiste pode adquirir por R$ 65,00, já incluída a despesa de correio, só mandando para mim o e-mail, vai estar aí no comentário, vai estar na descrição do vídeo, o e-mail. Se você quer comprar por Pix, é o e-mail que é a chave, né? E se você quer, pode comprar pelo cartão de débito e crédito, que é só mandar para mim aí pelo e-mail pedido de informação, te mando um link para isso. Todos nós passamos momentos assim de dificuldade, somos julgados pelas pessoas indevidamente, temos a tendência muitas vezes de deixar para depois as coisas que precisamos fazer, com a falsa ilusão de que aquilo vai se resolver sem a nossa ação. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Não é porque eu falo aqui com você através desse vídeo, porque eu escrevi o meu livro e escrevo livros e faço palestras e dou aulas, que eu também não sou um ser humano como você que me assiste. Com alegrias e tristezas, com dificuldades, com sucessos, insucessos, enfim, momentos que a vida nos oferece. A diferença é a forma de reagir diante deles. Por isso eu escolhi hoje essa frase. Um breve vídeo hoje aqui, até o final do ano os vídeos talvez sejam mais curtos, mais informais, e também inúmeros compromissos a gente vai ter, né? Inclusive de trabalho, mas também de lazer, de confraternização. Então as mensagens vou procurar fazer de uma forma mais objetiva, mas com conteúdo. Quiser conversar também, me mande um e-mail. Quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, assiste o meu vídeo aí que fala do meu trabalho como palestrante motivacional, corporativo, educacional, onde eu descrevo as palestras que eu faço. E se quiser, leve para sua empresa a ideia de me contratar para isso. E é só me contactar aqui pelo e-mail para a gente detalhar mais sobre isso. Garanto que você vai gostar, não vai se arrepender, e nós vamos ter a oportunidade de ter um dia de trabalho muito agradável, muito alegre, e vai ser um momento de história que vai ficar marcado realmente para a vida, tanto minha quanto de você que me assiste aí, caso eu vá fazer um trabalho desse na sua empresa, no seu trabalho. Sábado, meio-dia em ponto. Todo sábado, meio-dia em ponto. Ideias, conceitos, reflexões, mas lembre-se também sempre com base nas minhas vivências, na minha experiência pessoal. Você que me assiste é uma pessoa importante. Você é importante porque tudo de bom que você faz é importante para você e para alguém. E até esses momentos de dificuldade que a gente passa são importantes para o crescimento, para a nossa educação, para a gente ter oportunidade de reflexão. Então, lembre-se disso. Não se deixe vencer pelas tendências de procrastinação, de protelação, de inércia, de tristeza, de desânimo. Sempre enfrente os problemas, sempre caminhe em frente. A diferença é a forma que você reage a tudo que acontece com você. Lembrando sempre dessa ideia de hoje. Há 2 remédios para todos os males da vida: o tempo e o silêncio. É só a gente saber lidar com todos eles. Um grande abraço para você, um excelente final de semana e vamos em frente.